Fala, meu consagrado, você tá bom? Tô bom também. Se você tá aqui é porque você se interessou pela formação. Muito bem, que bom. Seja muito bem-vindo à formação Missa Parte a Parte. Eu sou o Felipe e você está no Luangas Class, seu canal de formação para você valorizar a Santa Missa e aprender a ser católico que preste, pelo amor de Deus. Hoje nós vamos iniciar os trechos da Santa Missa. Vamos ver parte a parte como acontece este santo sacrifício. Vamos lá. Antes de mais nada, nós temos que entender que a missa ela é dividida em partes. Isso é muito importante para que nós façamos esse estudo, inclusive porque esta formação ela também está dividida conforme as partes. A Santa Missa ela é dividida em 4 partes. Primeiramente, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais, em que nós temos uma introdução e um encerramento, e temos as partes importantes da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. Sendo que a liturgia eucarística ela ainda é subdividida em liturgia eucarística ou oração eucarística e rito da comunhão. Hoje nós vamos falar a respeito dos ritos iniciais. Para isso, você pode estar conferindo as instruções gerais do Missal Romano no número 25. Os ritos iniciais, eles são compostos necessariamente para que os fiéis eles entrem no mistério celebrado. Necessariamente, quando falamos de ritos iniciais, é que eles nos iniciam para que nós participemos dos ritos principais, a escuta da palavra e a comunhão no sacrifício eucarístico. Portanto, uma coisa que é muito importante. Todos os ritos iniciais, eles devem ser participados com muita atenção, porque eles nos dão uma participação mais eficaz no sacrifício e na escuta da palavra. Você vai entender já o porquê tudo isso. Os ritos iniciais, eles são divididos em entrada do celebrante, saudação inicial, ato penitencial, hino de louvor e coleta. Inicialmente com a entrada do celebrante. Diz o Missal Romano número 25. Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com os ministros, começa o canto da entrada. A finalidade deste canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Muito importante levarmos em conta que o canto de entrada e a entrada dos ministros, ele acima de tudo nos atenta à abertura da celebração. Quando fala aqui o missal de que ele promove a união da Assembleia e introduz no mistério, justamente nós percebemos nos pequenos sinais em que estamos adentrando dentro de uma realidade espiritual. 2 pontos. Primeiro, a entrada do celebrante. Geralmente você vai perceber que a entrada do celebrante é geralmente acompanhada com uma cruz e 2 velas, sempre à frente desta procissão, acompanhado dos auxiliares, dos leitores, dos ministros extraordinários. Quando tem outros padres, os concelebrantes, diáconos e, por fim, o presidente da celebração. Esta procissão, se olharmos nas simbologias da igreja, é muito lembrada necessariamente da procissão do Domingo de Ramos, em que Cristo ele caminha para Jerusalém para abraçar o sacrifício redentor, assim como o presidente da celebração, que age in persona Christi, ou seja, age na pessoa de Cristo, ele caminha rumo à mesa do altar, que é onde acontecerá o sacrifício por excelência na Santíssima Eucaristia. Segundo ponto, o canto. O canto, ele é muito importante porque, primeiro, ele expressa a alegria do povo na participação
e introduz no mistério. Uma coisa muito importante é que os responsáveis pela música, eles entendam que a música escolhida para a entrada, ela deve manifestar três coisas, se possível: o rito que está sendo celebrado, o tempo litúrgico e a temática da liturgia. Por quê? As pessoas, quando ouvem a música, elas já percebem pela letra. Primeiro, que está acontecendo o início da celebração da Eucaristia. Tanto que temos outros rituais. A Santa Missa, os batizados, os casamentos, as exéquias, tantas outras. Portanto, expressar no canto de entrada a celebração eucarística introduz a Assembleia. Além disso, introduz também no tempo litúrgico. Nós temos o tempo do Natal, o tempo da Páscoa, o tempo comum, o tempo da Quaresma. Portanto, pelo canto de entrada, eu já consigo perceber também que tempo que eu estou celebrando. Porque cada um ele tem um tom específico, tanto que a música, até no seu ritmo, até na sua melodia, até no seu texto, deve respeitar o tempo do Natal ou da Páscoa, a alegria, o tempo da Quaresma, ou o tempo dos fiéis defuntos, o luto, a penitência. É muito importante que se tenha essa preocupação. E, por fim, a música, se possível, também expresse a temática, porque em cada Santa Missa é lido um evangelho e é expressado um tema específico que será pregado. Mas, porém, o tema da pregação já é adiantado no canto de entrada. Veja só que coisa. Num simples entrar do presidente da celebração, todos os presentes eles tomam consciência do que será celebrado. Por isso que é muito importante que você, músico, se atente a todos estes detalhes, porque a sua função é muito importante para que a Assembleia participe bem deste santo sacrifício. Continuando no Missal Romano, a partir do número 27. Chegando ao presbitério, o sacerdote e os ministros saúdam o altar. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar, e o sacerdote o incensa se for oportuno. Executado o canto de entrada, o sacerdote e toda a assembleia fazem o sinal da cruz. A seguir, o sacerdote, pela saudação, expressa à comunidade reunida a presença do Senhor. Esta saudação e a resposta do povo exprimem o mistério da igreja reunida. Vamos lá. O sacerdote presidente, chegando ao altar, ele faz o que chamamos de santo ósculo ou beijo do altar. Quando o sacerdote beija o altar, é uma expressão simbólica do Cristo que abraça o mistério da paixão. É o mistério do Cristo esposo que saúda e ama a sua igreja, que está unida neste mesmo sacrifício. Portanto, num simples beijo de altar, nós percebemos o Cristo que deseja oferecer este sacrifício e abraça o sacrifício no beijo do altar. Sendo assim, o presidente da celebração, ele faz o sinal da cruz, em que nós invocamos a Santíssima Trindade. E pela saudação, que normalmente é tirada das cartas de São Paulo, por exemplo, a vós, graça e paz seja dada abundantemente, das cartas de São Paulo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, também carta paulina. É necessariamente uma saudação em que aquele que celebra o sacrifício, ou seja, o próprio Deus, afinal a liturgia é um ato do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acolhe todos os presentes para se unirem neste santo sacrifício a ser celebrado. Por isso que é interessante perceber que diz no final da citação: esta saudação e a resposta do povo exprimem o mistério da igreja reunida. Esta é a beleza. Não é meramente um ato humano de um monte de gente reunida. Não. É o próprio Deus Trindade que se une com seu povo para realizar o grande mistério da Santa Missa. Por isso mesmo que com muita atenção se deve fazer o sinal da cruz e responder a resposta referente à Assembleia. Logo em seguida, nós temos o ato penitencial.
O ato penitencial é muito importante porque nele nós expressamos o nosso arrependimento dos nossos pecados e pedimos ao Senhor a graça da purificação para bem celebrarmos esta Santa Liturgia. Diz o Missal Romano, do número 29. Após a saudação do povo, o sacerdote ou outro ministro idôneo poderá com breves palavras introduzir os fiéis na missa do dia. Em seguida, o sacerdote convida ao ato penitencial, realizado então por toda a comunidade por uma confissão geral, sendo concluído com a absolvição dada pelo sacerdote. Como funciona o ato penitencial? Como foi dito, aquele que preside a celebração com breves palavras motiva o povo a reconhecer os seus pecados. O primeiro passo para se obter o perdão é reconhecer que está errado. Portanto, ali se faz um breve exame de consciência. E feito este exame de consciência, nós manifestamos o desejo de obter o perdão por meio das fórmulas previstas, que é o que nós chamamos aqui no missal de confissão geral. Entenda uma coisa, quando nós falamos do ato penitencial em que há uma absolvição, nós não estamos falando da absolvição da confissão, tá? Quando nós celebramos o ato penitencial, nós obtemos apenas o perdão das culpas veniais. Se você ainda não sabe o que é culpa venial, o que é pecado mortal, sugiro que você confira o nosso vídeo a respeito do pecado. Pois bem, nesse ato em que nós ou rezamos o confesso a Deus Todo-Poderoso, ou o tende compaixão de nós, Senhor, ou uma das fórmulas do Senhor tende piedade, ou Kyrie eleison, nós manifestamos o nosso arrependimento. Estas fórmulas, elas podem tanto serem rezadas, como podem ser cantadas. Nisso vem um ponto muito importante. Mais uma vez o canto. Quando o ato penitencial ele é cantado, é importante que no conteúdo do canto esteja expresso o conteúdo de uma das três fórmulas. Seja o confesso, seja o tende compaixão, seja uma das fórmulas de Kyrie eleison. Porque a liturgia ela prevê ritos. Portanto, é importante que se haja uma expressão do que está sendo rezado em assembleia. Ah, mas existem os chamados cantos de perdão. Ok. Mas mesmo que seja um texto não necessariamente como o do missal, deve expressar o mesmo sentido e não deve fugir da ideia. Arrependimento, reconhecimento das faltas e confissão pública dos pecados. Tanto que, muito importante, você pode perceber que as três fórmulas, elas expressam uma oração em conjunto. Não é uma oração pessoal. Pode perceber, tenha compaixão de nós, Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Portanto, é necessário tomar muito cuidado nos cantos, inclusive com ideias intimistas, em que eu só falo eu me arrependo, eu me perdoe, eu, Senhor. Muito cuidado quando nós selecionamos o ato penitencial. Por fim, o ato penitencial ele pode ser encerrado, dependendo da fórmula que for utilizada, com o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Por isso é muito importante que no momento do ato penitencial nós tenhamos uma atitude de reconhecimento das próprias culpas, por isso temos o exame de consciência, uma expressão da dor dos pecados e uma abertura para o perdão do Senhor. Logo a seguir, temos o hino de louvor. Diz a instrução geral no número 31. O Glória, hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro, é cantado pela Assembleia dos Fiéis ou pelo povo que o alterna com um grupo de cantores ou pelo próprio grupo de cantores. Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos ou alternadamente.
O momento do glória é necessariamente a hora em que a Assembleia, junto com o presidente da celebração, expressa o grande louvor da igreja, de adoração à Trindade Santa. Inicia com a frase dos anjos que dizem aos pastores: o grande louvor, glória a Deus nas alturas. Em seguida, louvando a majestade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que vamos perceber em vários trechos deste hino uma louvação grande à Santíssima Trindade. Um ponto importante, o hino de louvor, ele é um hino específico. É o momento que nós dizemos que nós cantamos o glória. Portanto, é um momento em que tem que ser cantado especificamente o texto previsto no missal romano. A grande falha é que, infelizmente, em muitas paróquias, o hino de louvor é trocado por qualquer coisa que invoque a Santíssima Trindade ou que tenha a palavra glória. Portanto, não faz sentido, porque não expressa o que diz o texto. Outra coisa muito importante, quando nós falamos do hino do glória, temos uma tendência muito grande, principalmente aqui no Brasil, de entender o hino de louvor como um hino de euforia, de muita animação. Não estou dizendo que não se pode, por exemplo, a questão do agitar as mãos, o uso da bateria, mas precisamos entender que, acima de tudo, o louvor é mais espiritual do que físico, do que estridente. Precisamos prestar muita atenção para que a melodia do hino de louvor ela não quebre o sentido nem atrapalhe a percepção da letra do hino. Porque senão ficamos somente um momento de euforia no meio da Santa Missa. E é muito importante que o hino de louvor expresse a grande adoração do povo de Deus à Trindade Santa. Portanto, atentemo-nos muito a esta parte na Santa Missa. Por fim, temos a oração do dia, que também chamamos de coleta. Assim diz o Missal Romano número 32. A seguir, o sacerdote convida o povo a rezar. Todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Depois, o sacerdote diz a oração, que se costuma chamar coleta, oração do dia. Ela exprime a índole da celebração e dirige, pelas palavras do celebrante, uma súplica a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Veja só, a oração coleta, ela tem dois sentidos: dar o caráter celebrativo e elevar a Deus as súplicas da Assembleia. Você já percebeu que quando nós temos o oremos do padre, oremos, ele faz um momento de silêncio? Justamente aquele momento de silêncio é a hora em que toda a Assembleia apresenta suas intenções. É engraçado que tem-se uma tendência muito grande de ficar anotando intenção para comentarista ler, e não nos deparamos que existe um momento específico para apresentar no silêncio do coração as súplicas. É como se o padre recolhesse tudo numa sacolinha e entregasse para Deus. Que é justamente no momento desta oração. Por isso, inclusive, que se chama coleta. Um momento que é coletado. E, além disso, também nesta oração se dá a tônica de tudo que será celebrado. Como nos ritos iniciais o canto de entrada manifesta a temática, no oremos nós temos toda a expressão do que será celebrado. Você vai perceber que o sacerdote vai elevar as súplicas do povo em cima dos méritos daquilo que está sendo celebrado. Por exemplo, se estivermos celebrando a Imaculada Conceição, ele vai invocar pelos méritos de Maria concebida sem pecado original. E por estes méritos vai elevar esta súplica a Deus. Por isso que é muito importante que nós tenhamos os ouvidos atentos àquilo que está sendo rezado. E tenhamos a atenção de, após o oremos, elevarmos a nossa prece. E com a oração da coleta se encerram os ritos iniciais para se passar para a liturgia da palavra.
Concluindo tudo isso, é importante que você entenda que participar dos ritos iniciais da Santa Missa é você entrar num mistério unido a Deus, com o coração limpo e unido a Deus em suas orações. Portanto, preste muita atenção e atente-se a todos os símbolos, a todos os gestos, repita, faça tudo com atenção para que você tire fruto de tudo que está sendo feito. E olha que são só os ritos iniciais. Agradeço a você por ter participado desta formação e eu conto com você na nossa próxima formação a respeito da liturgia da palavra. Salve Maria!